Oi pessoal, meu nome é Denise e eu vim aqui hoje falar com vocês sobre mais uma unção. Eu tenho falado com vocês sobre receba 5 unções. Nós já falamos sobre a unção nos olhos, a unção nos ouvidos e hoje nós vamos falar sobre a unção na boca. E eu quero ler a palavra de Deus aqui em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6 agora. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Bom, aqui no capítulo 6 fala sobre a experiência que o profeta Isaías teve, uma experiência sobrenatural. E tudo indica que essa experiência foi com o Senhor Jesus. Em João capítulo 12, versículo 41, está escrito assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. O que está se referindo em João capítulo 12? Que Isaías falou com Jesus e viu a glória de Jesus. E nessa experiência que Isaías teve com Deus, e ele conseguiu enxergar mediante assim, a glória que ele viu nessa experiência com Deus, que ele foi levado para outro lugar, né? Ele teve uma visão. E nesse lugar ele via anjos adorando o Senhor, anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor. E ele sentiu um peso de glória, algo maravilhoso. Então nesse lugar, quando ele chegou nesse lugar, ele estava ali na terra. De repente ele vive essa experiência natural e vai para outro lugar. E quando ele se depara com esse lugar santo, com esse lugar maravilhoso, ele reconhece o quanto ele era impuro. Tem algumas versões na Bíblia que falam que ele fala imundo, né? Então, quando Isaías reconhece seu pecado diante do cenário santo e celestial, ele começa a se arrepender e ver o quanto ele tem, né, que mudar, o quanto a atitude dele diante daquele lugar é pecaminosa, o quanto ele é pecador. Eu sempre aconselho as pessoas a ter experiências com Deus, porque às vezes os nossos olhos só conseguem enxergar essa terra, o lugar que nós frequentamos ou trabalhamos, ou as pessoas que convivemos. E as pessoas, às vezes, que têm uma experiência sobrenatural, começam a levar mais a sério o mundo espiritual. Foi o que aconteceu com Isaías. Quando ele se deparou com essa glória, ele conseguiu sentir o quanto ele era pecador, o quanto ele era imundo. A gente leu aqui o que ele falou, né? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então ele, quando sentiu esse medo, esse pavor, ele começou a dizer: ai de mim. Ele estava se explicando, ele estava dizendo a condição dele, porque ele viu quanta santidade, quanta glória existe que os nossos olhos não conseguem ver. Outra coisa também, Isaías era um profeta que vivia na elite, com gente do governo, com gente que tinha dinheiro. E às vezes a pessoa, quando está conseguindo prosperar, está conseguindo conviver com pessoas da classe alta, está conseguindo ter dinheiro, influência, ela é bem vista pelas pessoas, as pessoas pensam assim: minha vida está tudo bem, não tem nada errado, porque eu estou prosperando, estou sendo reconhecido, as pessoas reconhecem o meu trabalho, estou bem diante de Deus. Então, quando o profeta Isaías, que frequentava ali a elite, né, fazia parte da elite, pelo menos esse é um dos profetas que eu sei, estudando a história dele, que ele fazia parte da elite, ele não era um profeta pobre. Quem sabe ele estava descansado, né, com a vida dele, achando que por tudo dar certo, por ele ter dinheiro, por ele ter influência, conviver com pessoas que tinham influência, ele talvez não se achasse tão pecador assim. Mas quando ele teve uma visão, até eu aconselho você que vai ver esse vídeo, lê o livro de Isaías no capítulo 6, que aqui no capítulo 6 descreve toda a experiência sobrenatural que ele teve com Deus. Então, quando ele viu, porque no versículo 6 fala também: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Talvez aqui essa parte esteja se referindo assim: poxa, eu estava vivendo aqui no meu mundinho na terra, e quando eu fui levado para essa experiência sobrenatural,
eu vi que o meu Senhor não é um simples Senhor, que o meu Senhor é Rei e que o meu Senhor é o Senhor dos exércitos. Às vezes, a gente não tem noção de o quanto o nosso Deus é poderoso porque os nossos olhos só conseguem enxergar o mundo aqui. E às vezes quando a gente tem essa experiência sobrenatural, a gente fica pensando assim, nossa, como as coisas de Deus são santas, como as coisas de Deus são puras, como eu tenho que levar as coisas a sério, as coisas de Deus. Eu estava achando que a minha vidinha tá boa, mas agora eu consigo enxergar que eu tenho lábios impuros, que eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E quando Isaías reconhece isso, vem um anjo e tira uma brasa viva do altar e coloca na boca de Isaías. E ali o anjo diz, né, que a iniquidade dele foi purificada. Diz aqui, ó, e com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. É isso que o Senhor quer fazer com nós também. O Senhor quer limpar a nossa boca, porque ao contrário que dos olhos e dos ouvidos, as coisas vêm de dentro, de fora para dentro. Por exemplo, eu vejo lá fora e fica na minha mente, dentro da minha mente. O ouvido, eu ouço coisa aqui fora que entra para dentro de mim, né, do meu ouvido, e fica na minha mente, guardada no meu coração as palavras. A boca é diferente, a boca é de dentro para fora. O que está no nosso pensamento e no nosso coração é o que a gente fala para fora. Então, quando cristão que conhece o poder da palavra de Deus, sabe que está escrito na palavra que Jesus é rei, que ele é Senhor dos exércitos, não importa a quantidade de demônios que venham contra a nossa vida, ele tem um exército ao seu comando que pode destruir esses demônios num estalar de dedos, né? Então, Isaías teve essa experiência. Ele viu o quanto o Senhor era poderoso e ele teve medo, ele temeu. Ele disse, nossa, como eu sou pecador, como eu preciso mudar. Eu achava que estava tudo bem, mas não está tudo bem. Então, a gente já orou para ungir os olhos, já orou para ungir os ouvidos e hoje nós vamos orar para ungir a nossa boca. Porque essas cinco unções se trata de que assunto? Se trata que Deus, ele quer que sejamos pessoas mais espirituais, que os nossos olhos não sejam apenas carnais, que os nossos ouvidos não dêem atenção para as coisas negativas e escute as palavras boas que diz na Bíblia e que a gente faça aquilo que a gente escutou de bom. Às vezes tem uma pessoa que dá um conselho ruim e tem a palavra de Deus que nos ensina alguma coisa boa e a gente prefere ouvir a pessoa que dá conselho ruim. Então por isso que nós ungimos os nossos ouvidos, para ficar com um conselho bom. E os olhos também, para que os olhos não fossem carnais, para que a gente conseguisse enxergar as coisas espirituais que Deus tem de bom preparado para nós. E hoje nós vamos ungir a boca, por quê? Porque ungindo a boca, né, nós vamos limpar toda a iniquidade, todo palavrão, tudo aquilo que não presta, toda palavra maldita, palavra sem esperança, sem fé. Porque quantas vezes conhecemos a palavra, mas somos muito negativos. A nossa mente é negativa, o nosso coração é negativo e colocamos para fora um monte de coisa ruim. Então Isaías disse, eu sou um homem que tem lábios impuros e eu vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros. Mas daí, quando ele reconheceu isso, veio um anjo e tocou na boca dele. Essa brasa viva, eu posso dizer para você, que representa a chama do Espírito Santo voltando a queimar dentro de nós. Então, quando nós ungirmos a nossa boca, que o Espírito Santo se apodere da nossa boca, da nossa língua, das nossas palavras e reacenda a chama viva do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela tem ânimo, ela tem coragem, ela enfrenta as coisas com a cabeça erguida, é completamente diferente de uma pessoa que está com o Espírito Santo apagado no seu coração. Então, que essa unção na boca nos transforme, né? E que ao recebermos no final as 5 unções, sejamos uma pessoa completamente diferente, porque nós já ungimos os olhos, ouvidos, hoje vamos ungir a boca, depois as mãos e os pés. Que essas unções façam toda a diferença na nossa vida em nome de Jesus. Então aqui, continuando aqui, só para finalizar a parte do Isaías. Ao se deparar com a extraordinária glória de Deus, Isaías percebe o quanto é imundo diante desta glória. E acredita-se que ele teve medo até de morrer naquele instante. Por quê? Porque ele disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, vivo com um povo de lábios impuros, mas agora os meus olhos conseguem enxergar o quanto é sério esse negócio de santidade. Como que ele viu que é sério? Porque ele disse assim, os meus olhos agora te viram,
Os meus olhos viram o tamanho da tua glória, o tamanho do teu poder, Senhor. E eu sei que tu não é alguém normal, tu é alguém sobrenatural que tem poder ilimitado. E os olhos de Isaías foram abertos e ele reconhece que Jesus é rei e que também é Senhor dos exércitos, e com ele nenhum mal permanece de pé. Quando Jesus está numa causa, não é Jesus que vence, porque ele manda os seus anjos, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E outra coisa também que eu quero dizer para vocês, eu não posso transformar e limpar os lábios das outras pessoas, mas eu posso começar pela minha própria boca. A partir de hoje, a minha boca será tocada pela brasa viva do altar e tudo será diferente. Você quer que tudo seja diferente? Você quer que o Espírito Santo se apodere da tua boca, da tua vida? Então, eu vou te convidar a fazer essa unção. Se você que tem um óleo que você pegou numa igreja ou comprou numa livraria, você pode pegar esse óleo agora e fazer essa oração junto comigo. Mas eu tenho um vídeo que eu consagro óleo no final daquele vídeo onde eu estou pregando na igreja, e no final do vídeo eu consagro vários óleos que foram levados para a igreja. Então você pode ver esse vídeo, assistir esse vídeo que diz a unção que me livra do mal. E você pode, se você não tem, né, um óleo de alguma igreja que você ganhou ou que você comprou, você pode pegar um óleo, um azeite de oliva, ou então, em último caso, um óleo normal de cozinha para hoje, e você pode consagrar junto comigo quando você assistir aquele vídeo, a unção que me livra do mal. Lá eu consagro óleo e você pode consagrar junto comigo através daquele vídeo. Então, se você não tem um óleo consagrado, dá uma pausa nesse vídeo e vai consagrar o óleo. No finalzinho daquele vídeo eu consagro o óleo, tá? Então eu quero que você faça como? Eu vou explicar para você. Você vai ungir a tua mão, aí vai passar uma mão na outra e vai colocar na tua boca. E eu vou estender as mãos e vou pedir para que o Senhor toque nos teus lábios, na tua boca com brasa viva do altar. Quero orar junto com você agora. Senhor amado, neste momento, Senhor, essa pessoa que passou o óleo na mão e colocou na sua boca, Senhor amado, que a boca dela seja ungida, Senhor, com a brasa viva do altar. Que o Espírito Santo que estava apagado, de repente, nesta vida, que acenda a chama agora do poder do Espírito Santo. E que esta pessoa volte a sonhar, que esta pessoa volte a falar coisas boas, que toda iniquidade seja limpa da vida dela, da boca dela, no nome poderoso de Jesus. E que ela tenha autoridade no nome de Jesus, autoridade que de repente perdeu há muito tempo, que nada do que ela ora acontece, nada do que ela pede para Deus acontece, mas que quando, a partir de agora, desta unção, tudo que esta pessoa profetizar de bom, toda a cura, toda a libertação que ela profetizar, todo demônio que ela expulsar, vai cair por terra em nome de Jesus, porque tu está limpando a iniquidade através desta oração. E que em nome de Jesus, Senhor, tu confirme a bênção e a vitória em cada vida que está crendo nesta oração e que está fazendo esta unção com óleo no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, se Deus quiser, eu vou estar gravando um próximo vídeo, então, semana que vem, para nós estarmos ungindo as nossas mãos. Amém? Um beijo para vocês e tchau.